Eu quero fazer aqui uma síntese do golpe de 64 e quero mostrar como que o autoritarismo age, os caminhos que ele usa para tomar o poder em uma nação. O golpe de 64, quando aconteceu, Jânio Quadros era o presidente do Brasil. Na verdade, quando aconteceu o golpe, ele não era mais o presidente do Brasil, mas ele abriu esse caminho, entendeu? Ele renunciou quando João Goulart estava, que era o vice dele, estava lá na China em uma viagem diplomática autorizada, uma viagem oficial, né? E aí vamos ver a história inteira aqui dos interesses políticos, como diria o Eclesiastes, sob o céu não há nada novo. O que foi antes é agora. E o que será já foi. Né? Vamos lá, o golpe de 64. Como nasceu? Jânio Quadros era o presidente, João Goulart o vice-presidente, antes do golpe. Né? E aí tinha aqui no Brasil um diplomata americano que o cara era paranoico, o cara ele era tipo os bolsonaristas, né? Tem que matar os comunistas, tem que matar os comunistas. Então, começou tudo com a paranoia de um americano. Foi um professor americano que estava aqui no Brasil, trabalhando no Brasil, fazendo pesquisas, né? Ele escrevia sobre a história do Brasil, ele escrevia sobre a nossa nação, falava muito bem o português, tinha muita influência lá nos Estados Unidos, no governo americano. E esse cara era paranoico, igual Bolsonaro, comunismo, comunismo, comunismo. Os bolsonaristas estão como o povo em 64, que enfiaram na cabeça dele que o Brasil iria se transformar numa União Soviética, que o Brasil ia se tornar uma nação comunista. E esse senhor, que ainda é vivo hoje, ele foi nomeado embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil. E o cara tinha uma paranoia tremenda que iam instalar o comunismo no Brasil. E aí os Estados Unidos eles já estavam traumatizados com Cuba, né? Os Estados Unidos estava contrariado, né? Porque Cuba havia se tornado um país comunista em 1959, na Revolução de Fidel Castro. E o governo americano ele se perguntava por que isso aconteceu? Será que a gente podia ter evitado isso? E a preocupação americana era o seguinte: o Brasil é 10 vezes maior e mais importante do que Cuba. O Brasil é maior do que os Estados Unidos. O Brasil ocupa metade da América do Sul. E as notícias que corriam nos Estados Unidos era que
o governo americano deveria prestar mais atenção no Brasil, pois, de acordo com eles, o Brasil estava em erupção e poderia explodir, né? À época, o presidente dos Estados Unidos era Kennedy. Ele era o presidente do país mais democrático do mundo, né? E Kennedy, ele disse o seguinte, abro aspas, né? Como presidente dos Estados Unidos da América, estou determinado a garantir o sucesso do sistema democrático de governo na América Latina e vencerei esse desafio a qualquer custo. Fecho aspas. O embaixador dos Estados Unidos no Brasil, como eu disse, era esse professor Lyndon Johnson, historiador, que ele enfiou na cabeça dele e ele afirmava que João Goulart iria levar o Brasil para o comunismo, da mesma forma que Fidel Castro levou Cuba ao comunismo em 1959. As notícias que circulavam lá nos Estados Unidos, na TV americana, era uma propaganda tosca para convencer os americanos de uma mentira deslavada. Eles diziam que os Estados Unidos conheceu Cuba em 1959, quando um barbudo tomou o poder. E agora os Estados Unidos descobriu o Brasil quando um homem de bigodes, né, se referindo a Jânio Quadros, quando um homem de bigodes renunciou. Essa era a propaganda, essas eram as notícias que circulavam nas TVs americanas, né? E nessa época, João Goulart ainda era o vice-presidente. Ele estava na China, ele fez uma viagem autorizada, uma viagem oficial, uma viagem diplomática à China em busca de novos mercados para vender os produtos que o Brasil produzia. O vice-presidente João Goulart, quando ele chegou à China, ele foi ovacionado em seu discurso no território da China Popular. E o presidente Kennedy assistiu o discurso dele pela TV nos Estados Unidos, quando João Goulart discursava na China e dizia, abro aspas, viva a amizade da China Popular, cada vez mais estreita com os Estados Unidos do Brasil. À época, o Brasil não se chamava Brasil, o Brasil se chamava Estados Unidos do Brasil. E Jânio Quadros, né, era o presidente dos Estados Unidos do Brasil há apenas 7 meses, quando isso aconteceu. Jânio Quadros foi e renunciou. Por que ele renunciou? Forçando. Aí tem uma história anterior de JK que preferiu que foi o presidente anterior, JK, marido de Sara Lemos, né? A primeira dama do Brasil era Sara Lemos, da família Lemos, e ele decidiu deixar João Goulart concorrer, ganhar, que aí ele tinha a chance. A ideia de JK era a seguinte: eu vou deixar esse cara ganhar, porque aí ele vai fazer tanta merda, porque
João Goulart não, é porque os nomes todos começam Jânio Quadros. Eu vou deixar Jânio Quadros ganhar, não vou concorrer, porque aí ele vai fazer bastante merda, porque Jânio Quadros era um cara muito conservador, da família, do povo, assim, de bem, do cidadão de bem e tudo, né? E o que aconteceu? Ele assumiu e 7 meses depois ele renunciou. Renunciou para forçar os militares a assumir o poder, porque João Goulart estava na China. E se ele estava na China, era porque ele era comunista. Engraçado, né? Bolsonaro, no início do governo dele, ele foi para a China para poder vender o Brasil. Vender o Brasil, o que eu digo é para fazer negócios. Vender os produtos que o Brasil produz, para o PIB crescer. Era exatamente o que João Goulart estava fazendo na China quando Jânio Quadros renunciou, com apenas 7 meses de governo. Renunciou sem dar explicação alguma, sem motivo algum. E sendo assim, de acordo com a Constituição de 45, João Goulart se tornava presidente dos Estados Unidos do Brasil, já que Jânio Quadros havia renunciado. E foi aí que o Marechal Odílio Denis decidiu proibir que Jânio Quadros, que agora era presidente dos Estados Unidos do Brasil, decidiu que ele não poderia mais voltar à nação, porque o cara estava na China, e estava na China era porque estava querendo transformar o Brasil em um país comunista. E aí, só que eles não esperavam a ação de Leonel Brizola, que era cunhado de João Goulart. O que Leonel Brizola fez? Leonel Brizola entrou na briga e declarou que a volta do presidente, do agora presidente, João Goulart, era uma questão de honra para a nação. A palavra de ordem de Leonel Brizola era resistir à ditadura disfarçada de democracia. O Rio Grande do Sul, o estado do Rio Grande do Sul, onde está o Palácio Piratini, no dia 27 de agosto de 1961, as forças chamadas de Forças de Legalidade Constitucional começaram a fazer barricadas em frente ao Palácio Piratini, em 1961, para resistir se o exército viesse, porque eles estavam defendendo que João Goulart voltasse ao Brasil e assumisse a presidência, já que Jânio Quadros havia renunciado sem dar nenhuma explicação. Então, foram 14 dias de crise até que João Goulart pôde retornar ao Brasil, graças à resistência do estado do Rio Grande do Sul. E o Congresso Nacional, né, que queria agradar as Forças Armadas, mudou a Constituição, porque eles entraram em um acordo. Olha, a gente só aceita que João Goulart assuma a presidência
se ele não tiver todo o poder na mão. E aí, para agradar as Forças Armadas, o Congresso mudou a Constituição para o regime parlamentarista. E, sendo assim, limitou o poder do novo presidente. Então, os militares aceitaram que ele tomasse posse, né? Nessa ocasião, Leonel Brizola disse: cumprimos o nosso dever, não fizemos uma revolução, não derramamos sangue, fizemos apenas uma inabalável resistência. Brizola disse isso no dia 7 de setembro de 1961. Vamos voltar lá em Lincoln Gordon, o paranoico embaixador americano, professor, economista, fez a sua carreira escrevendo sobre o Brasil, se tornou embaixador indicado pelo presidente Kennedy para quê? Para evitar que um governo de esquerda, extrema esquerda, assumisse o Brasil. A missão de Lincoln Gordon era promover uma campanha para bloquear as ações do governo João Goulart, que agora já havia assumido. Veja bem como que os Estados Unidos investiu nisso. A embaixada americana aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, tinha 1.200 funcionários em serviço oficial no Brasil. Tudo isso para garantir que o país estivesse em linha com os interesses econômicos dos Estados Unidos. E Lincoln Gordon convenceu o presidente Kennedy que João Goulart iria mesmo implantar uma república sindicalista e que depois ele iria perder o poder para os comunistas. Lincoln Gordon convenceu. Kennedy, eu não sei se ele era muito burro ou muito inocente para acreditar nisso. Não sei, cara. O que se passava na cabeça desse cara. Olha, por que eles acreditavam que João Goulart era um comunista? Porque a política de João Goulart é a seguinte: João Goulart ele queria fazer uma reforma agrária. E a reforma agrária era a desculpa para essa ideia sem lógica, que os Estados Unidos ia se tornar uma nova Cuba. E Kennedy acreditava. Kennedy foi convencido pelo embaixador Lincoln Gordon que Brizola e João Goulart iriam levar o Brasil a um governo comunista, igual ao de Cuba. E aí o que acontece? Os 1.200 americanos que trabalhavam com ele na embaixada, os próprios funcionários da embaixada não acreditavam nisso. Olhavam para a realidade e viam, poxa, mas não é isso que está acontecendo. Somente Lincoln Gordon acreditava nisso. E o presidente Kennedy acreditava no cara, quando ele afirmava que Goulart queria implantar um governo de extrema esquerda. Tudo porque o maior projeto de governo de João Goulart era, primeiramente, fazer uma reforma agrária. Né? À época, as ligas camponesas, né? Hoje tem um nome chamado de MST, eles começaram a se revoltar lá no Nordeste e no Rio Grande do Sul. O povo começou a marchar pelas ruas, exigindo terras para trabalhar, enquanto milhares de latifundiários guardavam suas terras sem produzir nada. E aí milhões de trabalhadores rurais começaram a marchar pelo Brasil, exigindo terras para produzir alimento, poxa. E a proposta
de Jânio Quadros era bem simples. Ele queria comprar as terras improdutivas, pagar as terras a prazo e distribuir as terras entre os agricultores, entre os sem terra para trabalhar. E eu acredito que, deixa eu ver se eu lembro o nome, o relator desse projeto foi o deputado Plínio Arruda Sampaio, que mais tarde seria cassado também por causa disso. A proposta de Jânio Quadros era essa: comprar as terras, o governo ia pagar as terras, ia dividir as terras entre os trabalhadores rurais. Por causa disso, Lincoln Gordon, o embaixador, acreditou que o Brasil estava no caminho de se tornar uma Cuba. Em 1962, Lincoln Gordon ligou para Kennedy dizendo que João Goulart estava pronto para agir, como Perón, da Argentina, havia feito. Ele disse que Goulart seria mais um ditador populista. Aí Kennedy foi e perguntou para ele: olha, a gente pode fazer alguma coisa para impedir isso? E Gordon respondeu: sim, a gente pode. Nessa época, as empresas norte-americanas instaladas no Brasil lucravam 1000% ao ano e duplicavam o seu patrimônio em 300% ao ano. O embaixador Lincoln Gordon foi e escreveu uma carta ao presidente Kennedy, dizendo que Brizola, que era o governador do Rio Grande do Sul na época, já havia despropriado 2 empresas americanas no Rio Grande do Sul, e isso, obviamente, seria uma ameaça aos interesses econômicos dos Estados Unidos. Foi aí que o presidente Kennedy decidiu intervir em nossa nação para defender os lucros abusivos que os Estados Unidos tinham aqui. E aí, no dia 7 de abril de 1962, Kennedy estava mesmo convencido pelo embaixador Lincoln Gordon que João Goulart ia transformar o Brasil em uma nova Cuba. E os Estados Unidos foi e criou um programa idealista que se chamava Aliança para o Progresso. E ele começou a enviar 2 milhões de dólares, isso na época era muito dinheiro, era um dinheiro absurdo, 2 milhões de dólares para o Brasil para sustentar esse programa. Mas, de acordo com os documentos liberados recentemente pelos Estados Unidos, se eu não me engano foi em 2006, a verdade era que esse dinheiro era para financiar propagandas da CIA, que estava implantada aqui no Brasil, e as operações secretas da CIA no Brasil. E aí o que eles fizeram? Eles criaram o IPES, o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, totalmente patrocinado pelo dinheiro americano para promover propagandas contra o governo João Goulart. O IPES, na verdade, era o ovo da serpente do golpe militar. A função do IPES, na verdade, era criar propaganda política para incutir na cabeça da população que João Goulart queria implantar o comunismo no Brasil, para que a população aceitasse o golpe militar. Esses vídeos financiados pelos Estados Unidos, passavam esses vídeos nos cinemas, nas pracinhas de algumas cidades do interior do Brasil, passavam esses vídeos no horário de almoço
dos operários nas empresas, entende? Isso tudo para incutir na cabeça do povo a ideia de caos como uma desculpa para o golpe militar. A CIA, ela fez isso para desestabilizar a nação, derrubar o governo democrático de João Goulart e criar a ideia de que era necessário um golpe militar. Depois, em 1962, quando estavam lá se preparando naquela expectativa para a próxima campanha eleitoral, onde democraticamente iriam eleger outro presidente, eles foram e criaram o IBAD, Instituto Brasileiro de Ações Democráticas, que também era financiado pelos Estados Unidos. E esse Instituto Brasileiro de Ações Democráticas era apenas uma cortina de fumaça para esconder o plano dos Estados Unidos para derrubar João Goulart. Então foi aberta, em 1962, foi aberta uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, que apurou que os Estados Unidos haviam comprado, através do IBAD, 250 deputados federais, 8 governadores e 600 deputados estadual com dinheiro transferido para o Brasil do Banco do Canadá. Tudo isso para financiar uma campanha contra o presidente. Comprou os deputados que depois se ferraram mais tarde. O relator dessa CPI era o deputado Rubens Paiva, que depois do golpe ele foi perseguido, torturado pela ditadura e sumiu em 1971 durante o regime militar. E só agora, que nós fomos saber a verdade do seu paradeiro. Só em 2011 a sua morte foi confirmada 40 anos depois do seu sumiço, depois de serem prestados depoimentos dos ex-militares envolvidos no caso, na Comissão Nacional da Verdade, que houve em 2011. Ele foi torturado e assassinado nas dependências de um quartel militar entre 20 e 22 de janeiro de 1971. O seu corpo foi enterrado, desenterrado, enterrado, desenterrado diversas vezes por agentes da repressão, até que os seus restos mortais foram jogados ao mar para não deixar nenhuma evidência. Lá na costa da cidade do Rio de Janeiro, em 1973, 2 anos após a sua morte. Esse foi um dos casos investigados pela Comissão da Verdade, que apurou mortes e desaparecimentos na ditadura militar brasileira. Em 1962, o governo João Goulart foi promover um plebiscito para saber se o povo queria continuar com o regime parlamentarista que os militares exigiram em 1961 para permitirem que João Goulart assumisse a presidência no lugar de Jânio Quadros. E aí o povo escolheu de uma forma esmagadora, porque esse regime presidencialista, ele tira os plenos poderes da mão do chefe de Estado, o parlamentarista. Já o regime presidencialista dá plenos poderes ao presidente, como é hoje. E o povo escolheu o presidencialismo no plebiscito,
esmagadoramente, foram 80% dos votos foram que o povo queria o regime presidencialista. E aí o embaixador Lincoln Gordon entra em cena de novo, esse urubu do Brasil. Ele escreveu ao presidente Kennedy dizendo que Goulart havia conquistado o apoio do povo. Isso era um perigo. Isso fez com que essa carta que ele escreveu fez com que o Brasil se tornasse o primeiro país da história a ter o seu regime de governo mudado pela ambição dos Estados Unidos. Esse embaixador, o Gordon, aconselhou o presidente Kennedy a usar forças políticas e militares. Falou, manda o exército para cá, vamos tirar João Goulart do poder. Foi aí que o presidente Kennedy deu plenos poderes ao embaixador Gordon, Lincoln Gordon, para organizar uma conspiração e apoiar os militares para derrubar João Goulart. De acordo com os documentos liberados em 2006 pelo governo americano, não era o todo das Forças Armadas do Brasil que apoiavam o golpe. Apenas alguns grupos de militares no Nordeste, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, eram como ilhas de conspirações isoladas em partes do Brasil. Então, a CIA, o que os Estados Unidos fez? Liberou a CIA para fazer o que quisesse. Aí a CIA começou a promover ações em várias partes do Brasil. O embaixador Gordon estava forçando uma intervenção militar americana, porque ele queria garantir que a minoria das Forças Armadas brasileiras que queriam o golpe fossem apoiadas pela força bélica americana. Porque ele sabia que sem o exército americano o golpe seria derrotado pelos militares que eram contra. E aí o que acontece? O governo americano, que era cheio de urubus liberais da Guerra Fria, e à época havia no Brasil um agente secreto da CIA, o general Vernon Walters, que ele residia também no Rio de Janeiro e com a missão de organizar uma conspiração contra Goulart, um agente secreto da CIA, cara. Reuniu grupos dissidentes do Exército Brasileiro que estavam interessados em derrubar João Goulart, e aí começou a dar forma ao golpe. Esse agente secreto, esse Walters, ele convenceu de que o exército americano ia dar total poder bélico para eles derrubarem o governo. Ele fazia os relatórios sobre os militares, enviava ao presidente americano, indicando qual seria o melhor general brasileiro pró-América para assumir o Brasil. Quem escolheu o próximo presidente do Brasil depois do golpe foi um agente secreto da CIA. Foi ele, o general Vernon Walters. Ele que escolheu quem do Exército Brasileiro seria o líder do golpe e o próximo presidente do Brasil, que seria Castelo Branco. Segundo ele, o general Castelo Branco cumpria todos os requisitos americanos, como, olha os requisitos, ser um cristão autêntico, conservador, admirador e defensor dos interesses econômicos dos Estados Unidos da América. O presidente Kennedy estava com uma política muito hostil ao Brasil em 1963, quando deram 2 tiros
na cabeça dele e mataram. Aí vem o dia 22 de novembro de 1963 e Lyndon Johnson vai e toma posse como presidente dos Estados Unidos e dá continuidade à política hostil de Kennedy ao Brasil. Lyndon Johnson disse que não permitiria outro governo comunista no hemisfério ocidental, se referindo ao Brasil, sem citar nomes, é óbvio. Enquanto aqui o povo estava em massa nas ruas, apoiando João Goulart e as reformas de base. E aí João Goulart vai e apronta uma, né? Faz um discurso em frente ao quartel do Primeiro Exército, e esse discurso foi tido pelos americanos como uma provocação aos militares em 64. Tudo isso porque a reforma de base ia contra os interesses econômicos dos Estados Unidos. No discurso ele falou que iria fazer a reforma agrária, reforma tributária, ia lutar pelo voto do analfabeto, reforma política, emancipação econômica, justiça social pelo progresso do Brasil e pela reforma da Constituição, pela criação de sindicatos. Era esse o conteúdo do discurso de João Goulart. E aí os políticos apoiadores de Jango, vamos chamá-lo assim, como ele era chamado, tentavam convencer o governo americano de que o comunismo só estava na mente das pessoas ricas. O comunismo só estava na mente da elite brasileira, que queriam manter suas regalias e privilégios de uma minoria num país tão grande como o Brasil. Os apoiadores de Jango queriam convencer o presidente Lyndon Johnson que isso era uma estupidez da mente de uma elite. Mas não era o propósito do presidente João Goulart. O propósito era dar ao povo brasileiro a garantia de suas necessidades básicas. Aí foi então que o governo americano decidiu que o Brasil estava sob um governo comunista liderado por João Goulart e Leonel Brizola. E aí o coronel da Força Aérea Brasileira, Hernani Fittipaldi, disse: qualquer governo que tivesse apoio do povo era tratado pelos Estados Unidos como um governo comunista. Enquanto a promessa de Jango era que em 60 dias os latifúndios de beira de estrada já seriam divididos entre os agricultores. Era uma proposta que iria levar o país, o Brasil, a se tornar um primeiro mundo em 30 anos, no máximo. Depois disso, o governo americano mandou mais dinheiro aos políticos para os convencerem que Jango era comunista e que eles deveriam fazer oposição a ele no Congresso, na imprensa, nas Forças Armadas. E aí o que eles fizeram? A Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Isso, qualquer semelhança não é mera coincidência. A Marcha da Família com Deus pela Liberdade. E os Estados Unidos, que patrocinou essa marcha, onde se via pessoas que, ao mesmo tempo que estavam orando e rezando de joelhos, com os terços nas mãos, elas gritavam: Ave Maria cheia de graça, Brizola no xadrez, Pai nosso que estás no céu, e fora Jango. Foi aí que os Estados Unidos enviou as tropas navais para a costa brasileira, em Santos, em São Paulo, para apoiar o golpe militar ao presidente Jango. Muitos governistas americanos não concordaram com isso, mas mesmo assim Lyndon Johnson autorizou a investida. O nome da operação militar, para apoiar a minoria dos militares que queriam o golpe, era Brother Sun, Operação Brother Sun. E aí foi aí que no dia 31 de fevereiro de 1964, Rusk,
o secretário de Estado do governo americano enviou uma carta ao embaixador Lyndon Johnson dizendo que estava mandando uma frota naval para a Costa de Santos, no estado de São Paulo, para apoiar o golpe com 110 toneladas de munição, equipamentos, gás lacrimogêneo, porta-aviões, 4 navios torpedeiros, 2 navios de escolta e frota de petroleiros para